é promover a paz. Eu ainda lembrava na entrevista que foi feita antes aqui da abertura do Congresso, uma fala do Papa Bento, me parece que foi na Holanda, onde havia muitas críticas a ele, né, e também à igreja, e ele, na sua exposição, apresentou a beleza do Evangelho, do encontro com Cristo. E aí, quando perguntaram para ele por que ele tinha quebrado as expectativas, porque esperava que ele fosse partir para o confronto, que ele fosse criticar aqueles que o criticavam, e ele dizia: eu tenho 20 minutos, vocês acham que eu vou perder tempo brigando? Eu tenho mais é que anunciar a beleza do Evangelho e a missão da igreja. Eu me lembro bem daquela frase muito séria, né? Apanham-se mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Então, nesse sentido, meus queridos, a violência se combate, em primeiro lugar, dentro das próprias famílias. Ou melhor dizendo, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. E eu ainda falava ontem na nossa missa de envio lá na paróquia São João Bosco. Na medida em que a criança, já no colo, aprender sobre a sua própria dignidade, sobre a dignidade da família, essa raiz será muito mais difícil de ser arrancada no futuro. Um dos maiores desafios da igreja nos nossos dias, e particularmente na grande cidade, ou melhor, particularmente na cultura urbana, que não se restringe às cidades, a cultura urbana está também já, hoje por causa da globalização, presente, inclusive nas aldeias indígenas, está presente certamente nas nossas áreas rurais, nos nossos assentamentos. Já não é mais uma questão geográfica, é realmente uma questão de cultura. Ou, como já se disse várias vezes, sobretudo na preparação da Conferência de Aparecida, nós não estamos apenas trabalhando uma época de mudanças, nós estamos lidando e vivendo uma mudança de época. Então, nesse sentido, dentro da cultura urbana, certamente um dos maiores desafios que nós temos é o da transmissão da fé. A religião hoje, ela não é mais uma herança que se transmite de geração em geração dentro de um país 90% católico, aonde o estranho é não ser católico. Hoje, cada vez mais, a religião é uma questão de opção. Os sociólogos da religião chegam a falar de um verdadeiro mercado do simbólico. O que significa isso? Significa que, agora sim, sobretudo na grande cidade, mas também pelos meios de comunicação, as pessoas são confrontadas com os mais diferentes tipos de serviços religiosos. Eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Damasco por ocasião do encerramento do ano paulino, que foi em 2007. E chamava atenção na Rua Direita, né? Os Atos dos Apóstolos falam da Rua Direita, aonde havia barraquinhas religiosas, assim, um muçulmano, um católico, depois um evangélico, um outro muçulmano, e aí vinha um armênio, e vários assim, convivendo lado a lado. Tudo bem, ali eram mais ou menos cristãos e muçulmanos convivendo lado a lado, mas na nossa civilização ocidental a mistura é muito maior, e basta ver nos meios de comunicação. Tem certos horários que é difícil você achar uma rádio que não tem um pregador, e normalmente evangélico, e das mais diversas colorações.
Pior, a religião deixou de ser marcada por um compromisso de adesão integral a uma determinada confissão de fé. As pessoas constroem um verdadeiro mosaico de crenças religiosas que pegam das diversas confissões. Aí então o camarada pega um pouquinho dos anjos do catolicismo, pega a reencarnação do espiritismo, pega o descarrego lá da Universal, e pega, se está precisando de casamento, um pouquinho da ajuda de Santo Antônio, se está precisando de desmanchar um casamento, a ajuda do Exu vai bem, e as pessoas vão em busca de serviço religioso, pagam pelo serviço religioso e não se comprometem com nenhuma instituição. Como dizia o saudoso Padre Antoniazzi, conversando com um motorista de táxi que tinha lá várias tercinho e outros símbolos religiosos pendurados, e eles começam a conversar, não sabia que estava com o padre, né? E lá pelas tantas o motorista disse: a minha religião sou eu. É mais ou menos isso. E mesmo entre os católicos é muito comum, aliás é o mais comum, de se encontrar pessoas que abraçam parcialmente a fé. Se fizermos uma pesquisa, o número de católicos que acreditam em reencarnação é altíssimo. Uma pesquisa que nós fizemos em 99 dava mais de 30%. Eu acho que isso até aumentou, de católicos que acreditam em reencarnação, só para falar de um aspecto. E depois, de católicos que não aceitam o magistério do Papa, de católicos que criticam o magistério, isso aí então as coisas vão se multiplicando aos montes, né? De modo que o desafio de transmissão da fé, ele é real. E aqui a metodologia do ECC já aponta uma direção muito significativa. Na primeira etapa, levar o casal a ter consciência justamente da dignidade e do valor do sacramento do matrimônio e de consequência da família cristã. Mas ele não pode parar aí, ele tem que prosseguir. É preciso que ele vá descobrindo a plenitude dos conteúdos da fé. Do que significa ser cristão? De qual é a sua própria identidade enquanto cristão e enquanto católico. Ser cristão, ser igreja. Mas é preciso ir além. Nós não somos apenas igrejeiros. Desculpem a expressão. O Padre Congar tem um livro muito significativo: Vasto Mundo, Minha Paróquia. O nosso compromisso é com o mundo inteiro e não apenas com a nossa família nuclear. Então, na terceira etapa, com o conhecimento da doutrina social da Igreja, nós vamos assumindo essa consciência de que nós somos chamados a transformar toda a realidade e não apenas a da nossa comunidade paroquial, ou menos ainda da nossa comunidade intra-ECC. Fermentos de uma transformação muito mais ampla. Então, nesse sentido, na medida em que essas etapas, e vocês vão de convir, não se conhece a doutrina social da Igreja em 2, 3 dias. Não se conhece a realidade da identidade, os conteúdos da fé e do que significa ser de igreja em 2, 3 dias. É muito importante que essa estrutura básica do encontro de casais com Cristo, depois ela tem o seu prolongamento em outras formas de aprofundamento e de engajamento sempre maior. E aí, graças aos meios de comunicação,
nós temos opções muito variadas e seria muito bom que nós mesmos ajudássemos a construir nas nossas paróquias formas de formação permanente. Voltando então de novo para o tema do nosso congresso. Evangelizando as famílias. O Papa Bento XVI, da abertura da Conferência de Aparecida, nos lembrava uma coisa muito importante. O cristianismo não nasce de uma boa ideia, de uma filosofia e nem mesmo de uma ética. O cristianismo nasce de um encontro vivo com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E ele vai tirando as consequências disso. Conhecer Jesus foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na nossa vida. E partilhar com outros esta experiência é a nossa alegria e a nossa missão. Evangelizar é justamente isso, levar o outro a seu encontro pessoal com Cristo. Todo mundo já ouviu falar na pedagogia, o pedagogo, aquele que toma a criança pela mão e a ajuda a caminhar. Nós, mais do que pedagogos, precisamos de mistagogos, pessoas que têm uma experiência profunda do mistério e por isso mesmo são capazes de levar outros a fazerem a sua própria experiência do mistério. Mas como faz o pedagogo, não se trata de substituir-se à consciência do outro, mas de orientar, de levá-lo a fazer a experiência com Deus, e na medida em que ele pode caminhar sozinho, deixa caminhar sozinho. Vai errar? Vai. Mas como dizia o Papa Francisco, ainda como cardeal, arcebispo de Buenos Aires, eu prefiro uma igreja suja, enlameada, porque ela foi às ruas, apanhou, se misturou com o mundo, beijou o pó da terra, como Jesus lá no Horto das Oliveiras, né, que caiu por terra, do que uma igreja doente, anêmica, porque não consegue sair da sacristia. Prefiro essa igreja em saída. Então, evangelizar tem a ver com a nossa missão. Estamos aí às portas da canonização de Paulo VI, e Paulo VI escreveu um dos documentos mais memoráveis da história da igreja, Evangelho Nunciandi, o anúncio do Evangelho, que ele dizia: a igreja existe para evangelizar. Tirou isso da igreja, fecha as portas, que não serve para mais nada. Agora, evangelizando por um viés muito concreto, evangelizando as famílias. Minha gente, tudo bem, a família está em crise, a gente sabe disso. A família é atacada por todos os lados. De novo, a evangelização significa mostrar a beleza da família cristã. Eu tinha um amigo franciscano que dizia o seguinte: a pessoa que está com a droga ali, você pode comparar com um cachorro que está lá, tá roendo um osso velho. Ele está lá roendo o osso. Tenta tomar o osso dele. Você chega perto, ele já vai mostrar os dentinhos. Agora experimenta jogar do lado dele um bife bem suculento, bem temperadinho. Ele deixa o osso para lá e vem para o seu lado, todo saltitante. Você ganhou um amigo. Assim também, nós temos um desafio muito grande, porque as vozes que cantam e encantam a mente dos nossos jovens por todos os lados, inclusive agora mais ainda pelos meios, pelas redes sociais, né? Elas são muito sedutoras, mas nenhuma comunidade virtual, nenhuma
nenhum baseado. Vai ser capaz de vencer o fascínio que o Evangelho desperta, na medida em que nós formos transparência de Deus. Sempre me impressionou, e de todas as passagens bíblicas que falam de Nossa Senhora, a que mais me impressiona é a da visitação. E eu não falo tanto por causa da caridade de Maria, que vai em lombo de burro, 120 quilômetros até Incarém para visitar a prima que estava grávida. Tudo isso conta, claro. Mas isso, certamente, muitas mulheres e homens também, de todos os tempos, são capazes de fazer. Agora, para mim, o grande charme, o grande mistério em Maria acontece justamente na saudação. Diz a própria Isabel: a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu ventre. De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Eu costumo brincar com o nosso povo. A gente não sabe o que foi que Nossa Senhora falou para Isabel. Belinha, vou de casa. Com certeza não tocou campainha porque não tinha naquele tempo. Bateu palma. Não sabemos. A saudação de Maria foi suficiente para que Deus acontecesse na vida de Isabel. Isso se chama ser transparência de Deus. Ali se revela o ser mais profundo de Maria. Então a evangelização vai acontecer assim, na medida em que nós mostrarmos às crianças já no colo o sentido da vida e ensinarmos as outras famílias a fazerem isso, e na medida em que nós mostrarmos a beleza da família cristã pelo contágio. A fé se transmite muito mais pelo contágio, né? Pelo testemunho. Madre Teresa dizia que, Madre Teresa de Calcutá dizia que o mundo hoje ouve muito mais as testemunhas do que os mestres. E se ouve os mestres, é porque eles são testemunhas. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. São as 4 notas da Igreja. Hoje, mais do que nos tempos da Reforma, por exemplo, mais do que em todas as épocas, a nota que mais realmente vai convencer é a da santidade. E é por isso que o Papa Bento, na Deus Caritas Est, gasta toda a terceira parte falando da caridade social. Porque ele diz que a caridade social da Igreja vai ser o rosto visível do amor de Deus para aqueles que estão fora. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A serviço da paz. Nós não queremos apenas denunciar, devemos fazer. Se tem mulher apanhando dentro de casa, ajuda a ter coragem a denunciar. Vai na delegacia de proteção da mulher. Sim, mulher não tem obrigação de apanhar em casa, não. Mas muito mais do que isso, nós queremos levar a uma superação que leva ao perdão, que leva à reconciliação, que leva à reconstrução da pessoa, para que depois, mesmo que separada, ela possa assumir a própria dignidade e caminhar em Deus. O mesmo se diga de todas as outras formas de violência. A família evangelizada certamente vai se blindar com relação à violência contra a criança, meu Deus do céu, contra a pessoa idosa. Celebrávamos ontem a festa de São Joaquim Santana. Aliás, eu não sei aonde foi que a equipe arranjou esse teatro que fizeram, porque certamente da história da infância de Nossa Senhora nós não sabemos historicamente nada, né? A encenação serve para nós meditarmos
sobre aqueles pontos mais importantes. Deus que escolhe, Deus que vem ao encontro das pessoas, e Maria que foi realmente preparada já no ventre de Santana para ser a mãe do Filho de Deus. Ela que foi concebida a Imaculada, sem pecado original, né? A única coisa que eu torci o nariz foi dizer que São José era velho e viúvo. Não era. São José era jovem. Jovem. É que essa ideia de São José velho é aquela história, né? Como é que ele ia aguentar o tranco? É isso. Mas é isso que está por detrás. Então vocês podem ver que tem muitas imagens de São José que mostram a Maria jovenzinha e São José de barba branca, etc. Eu até tinha um professor que falava uma coisa que eu até concordo com ele. Não estava nos planos de Maria ser virgem. Ela estava se casando. Deus se mete na vida deles e muda os planos. Como vai acontecer isso? A sombra do Altíssimo virá sobre ti. Deus muda os planos da gente com muita frequência. Aliás, essa é uma experiência que eu sempre partilho com os nossos seminaristas. Eu já desisti de fazer planos. Para mim, plano pastoral a gente tem que fazer. Esse retiro, esse congresso foi planejado detalhe por detalhe, isso eu tenho certeza. Ele foi muito bem planejado, passo a passo. Agora, planos para a minha vida, nada do que aconteceu comigo foi planejado. Primeiro que eu nunca pensei em ser padre. Lá fui eu queria ser engenheiro. Depois, na faculdade de engenharia, é que surge a ideia de ser padre. Mudanças. Quando eu fui para a engenharia, eu estava namorando. Meu plano era outra coisa. Era em outra direção. Depois eu nunca pensei em ir para Roma. No dia da minha ordenação, o bispo já anuncia: você vai ser pároco por pouco tempo, 7 meses, porque depois você já vai para Roma. Voltei, passa um tempo, chamado para ser assessor da CNBB. Eu falei: gente, aonde que eles foram me descobrir? Nem sabia direito o que era a CNBB. Aí me nomeiam um bispo auxiliar do Rio de Janeiro. No dia que o Lúcio me falou, secou a boca, né? Eu falei: Rio de Janeiro? Mineiro, que não aguenta mais que uma semana na praia, morar. Primeira reunião do regional, dividindo as pastorais. Qual bispo que fica com a catequese, qual bispo que fica com a família, qual bispo que fica com a formação. Pastoral carcerária, eles olham tudo para mim. Aí o que vocês estão olhando? Você podia assumir a pastoral carcerária. Por que eu nunca entrei num presídio? Vocação. Que vocação? São Dimas. Vocês fizeram conchavo para cima de mim. O fato é que ninguém queria assumir. Passei uma semana, quando ia deitar, ficava olhando para o céu, falando assim: o que eu vou fazer com Bangu, meu Deus do céu? Bangu 1, 2, 3, 4, 16 presídios só em Bangu, fora o resto do estado. Pô, eu disse: quer saber de um caso? A obra de Deus, vamos embora. Aí de repente ele de secretário-geral da CNBB. Isso digo eu. Oportunista. Eu fui eleito porque não tinha alternativa. É sério, antigamente os auxiliares, os bispos, o secretário-geral tinha que ser auxiliar. Aí só tinha, com experiência de CNBB, eu como assessor, e o Dom Pedro Stringini, que era auxiliar de São Paulo, era auxiliar do Rio, auxiliar de São Paulo. Ficou até o terceiro escrutínio, dando empate com os dois, né, porque nenhum era melhor que o outro. Aí eu ganhei lá com uma meia dúzia de votos, então, maioria simples, porque não tinha outra escolha. Tô terminando, chego no Lúcio, você vai para Campo Grande. Eu falei: para onde? Campo Grande. E, gente, eu posso dizer que eu sempre fui muito feliz em todas essas etapas. Deus intervém na nossa vida, sim.
Por isso que eu não acho nada de estranho dizer que Maria tinha um plano e Deus chegou e mudou o plano dela, ponto. De qualquer maneira, José não era velho, não. E viveram plenamente o projeto de Deus, plenamente. Para nós irmos concluindo, eu admiro muito Charles Foucault, que era um grande admirador da pobreza pública de Jesus, da pobreza da vida oculta de Jesus. Ele dizia: São Francisco foi um grande imitador da pobreza de Jesus na vida pública. Eu quero ser um imitador da pobreza na vida oculta. E como é que ele chegou a isso? Ele ficou encafifado. Como é que foi possível que o esperado das nações, né, a palavra eterna de Deus, venha ao mundo, preparado durante séculos e durante 30 anos? Ele não fala nada, tirando aos 12 anos lá aquela breve frase que ele dirige a Nossa Senhora e São José: porque me procuráveis, né? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu Pai. Silêncio. Seria tão bom se, em vez de ele falar 3 anos, ele falasse 30, né? E em 3 anos ele muda a história. E aí Charles Foucault chega à seguinte conclusão: o segredo está na casa de Nazaré. Durante 30 anos, Jesus, Maria, José até uma determinada idade, né? Porque quando Jesus começa, José já era falecido. Eles simplesmente viveram o Evangelho. E depois houve todo o transbordar na vida pública de alguém que falava o que ele vivia. Quem de vós me arguirá de pecado? Ele mesmo questionou os seus. E novamente eu digo: a paz esteja com vocês. O contexto, vocês devem se lembrar: Jesus ressuscitado, que aparece aos apóstolos, que estavam com medo, e Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja com vocês. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é eficaz, ela produz o que significa. Quando Jesus diz: a paz esteja convosco, ele dá a paz. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo. Ou como dizia o Padre Zezinho, é uma paz inquieta, né? Uma vez um rapaz já casado, devia ter os seus 40 anos mais ou menos, ele me procurava várias vezes e dizia: eu quero ser santo. Oh, que legal. Eu não consigo, tal. Mas como? Você, imitação de Cristo, exame de consciência, né? Oração. Não consigo. Meu coração está sempre querendo alguma coisa a mais. Depois de uma meia dúzia de encontros, eu percebi que o cara estava pensando que a paz de Cristo era como se fosse o nirvana. Ou seja, ele que sabe aquela paz boa, bicho. E de fato depois ele apelou para a droga, né? Que achava que na droga ele conseguia viajar, então uma boa. Aí que eu caí na conta, falei: meu irmão, a paz que Jesus dá não é essa. É uma paz que se compromete, engajada, paz inquieta, né? Como dizia o Padre Zezinho. A paz eu vos dou. Ele confere realmente a paz. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Nós deveríamos sair desse nosso congresso sabendo isso. Nós somos também enviados. A palavra apóstolo quer dizer enviado. É enviado com a autoridade daquele que o envia. Paulo VI disse uma certa ocasião que cada batizado é a seu modo um sucessor dos apóstolos. A gente está acostumado a dizer que os bispos são sucessores dos apóstolos, certo? Eu sou mais pela tese minimalista, que não adianta querer descobrir de qual apóstolo que eu sou sucessor. De Pedro com certeza não é. Mas se é de João, se é de Tiago, se é de Tomé, não sei. Isso é muito mais prático e muito mais lógico dizer: o colégio dos bispos
sucede o colégio apostólico. É uma sucessão de colégio a colégio. E ao ser